Bem, bem, digamos assim. Vamos lá, digamos. Preciso muito explicar para vocês o que significa isso. Porque basicamente, há muito tempo, teve uma história. Uma história que eu tinha criado assim, por criar mesmo, né? Mas tudo bem, né? Como, bem, eu crio história, só não compartilho muito. Mas essa, bem, é uma história que eu tenho que compartilhar, sério mesmo. Bem, esse universo alternativo basicamente é um universo alternativo infectado. E bem, na própria história original, no universo original, teve quase as mesmas coisas, digamos assim. Antes da infecção tinha tinha as mesmas coisas. Digamos assim que o universo original é fanfic. E não digam que não sabiam. Porque de fato vocês não sabiam. Mas tudo bem. Bem, vamos lá então, né? Ai, tô muito animado pra falar sobre esse universo original. Tá demais, mano. Mas, bem, eu ultimamente tô pensando em muita história pra contar, mas não tô contando a ninguém. Por isso eu resolvi contar a vocês, ok? Tá bom, bora lá. Bem, antes disso, eu tenho que te contar sobre esse universo original que é uma fanfic. Para falar primeiro para falar depois daquele universo, no universo da infecção, porque senão vocês não vão entender nada, não vai fazer sentido, até que na minha cabeça muitas coisas não faz sentido para vocês e eu meto louco e tipo transformo em realidade, basicamente. Bem, o universo original, que foi da história, uma história de uma série, mas bem, ela não existe a série também. Pelo amor de Deus, mano. Digamos que eu sou fato em criar histórias e as histórias que eu crio simplesmente não existem. Sério. Mas tudo bem. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos que agora tá bom. Tá, vamos lá. O universo original, que é uma fanfic, é um universo original que, pelo que eu sei, não é de nenhuma. Pelo que eu sei, como se eu não soubesse, né? Não é de nenhuma história que já exista. Pelo menos, digamos assim, os personagens principais não são de histórias que não existam. Tá bom? E bem, eu pensei nos nomes na hora, mas depois ficou bem confuso, porque muita gente pode estar achando que os nomes são inspirados na pessoa, mas bem, eu pensei no nome na hora e depois me lembrei de uma pessoa que tem o mesmo nome que os protagonistas. Então, me desculpa aí se esse nome parece com o seu. Eu não tinha pensado que conhecia alguém com o mesmo nome que pelo menos um dos protagonistas, tá? Bem, no universo original, que é uma fanfic, temos dois personagens que são melhores amigos. Um gato e um rato, basicamente. E eles atuam, eles são atores. Bem, eles são atores. Agora, por que eles são atores? Bem, o caminho deles se laçaram desde a infância, com 10 anos. E quando teve 11 a 12 anos, eles basicamente viraram atores de Hollywood. E depois vieram pro Brasil, basicamente. E é isso, só isso, basicamente. Ah, eu esqueci de dizer. Basicamente, um deles gosta do outro. É, basicamente, o gato, que é o gato da dupla, gosta do rato da dupla. E no final ele ganha poderes
e fica um pouquinho menos estranha essa história deles ficarem juntos no final. E bem, eles vieram aqui pro Brasil, depois eles voltam para os Estados Unidos, bem. E a história continua, mas ainda não pensei na história deles quando eles voltassem para os Estados Unidos. E ainda tem um, digamos assim, terceiro protagonista, terceiro principal, que foi criado pela magia de um deles. De um do rato, do gato, tem um personagem principal, tercerário, que foi criado depois, lá no Brasil, pela magia de um deles, do gato ou do rato. E bem, é difícil de entender a minha cabeça, porque eu penso cada coisa que não é normal, não é normal, tá? Eu tô preservando esses universos para caso se eles forem destruídos, alguém se lembrar. Bem, eu acho que alguém vai se lembrar. Alguém vai ver eu falando e vai pensar, esse cara é louco. Mas tudo bem. Vamos lá então, né? Pegando o microfone, porque ele tá indo toda hora pra trás de mim. Né? Porque eu sei lá. Mas tudo bem. Vamos lá então. Ok. Ok, som. Tá. Ai meu Deus, que incrível, né? Um universo onde gato e um rato são melhores amigos e depois ganham poder e se apaixonam. Na verdade, um já se apaixonou pelo outro, mas tudo bem. É incrível. Cada coisa que eu penso, viu, minha gente? Vamos lá. Né? Bem, vamos lá. Então, né? Ok. Então, esse universo alternativo. Esse universo alternativo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Senhor do céu, meu Deus do céu. Foi difícil aqui, gente. Foi difícil. Basicamente isso que tá acontecendo não tá normalizado. E bem, eu não sei o que aconteceu. Talvez tenha acontecido de você. Bem, eu tô muito atrás. Desculpa aí, gente. Vou me aproximar. Eu tô muito. Eu tô muito. Tô fazendo a cabeça aqui, mano. Desça um pouquinho. Pronto. Voltei. Deixa eu. Ai, meu Deus. Tá, ok. Eu vou voltar aqui, pera. Pronto, agora tá resolvido. Deixa o microfone aqui. Bem. Complicações, problemas técnicos e muita confusão, sério mesmo. Mas tudo bem. Ok, né? Ok. Vamos lá. E bem, já expliquei essa fanfic que eu criei, que eu não sei como isso apareceu na minha cabeça, isso é loucura. Só cria um universo de rato, sério mesmo. Mas, bem, essa fanfic foi uma loucura, de fato, né? Foi uma loucura. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos pro universo que eu tô contando agora, que é o universo de infecção. Bem, vamos lá. Se vocês não entenderam, tudo começou com um doutor. Um não, três do caso. Esses doutores são cientistas. Basicamente, eles eram cientistas, estavam trabalhando de uma maneira para acabar com a população de ratos que ninguém sabia que existia.
Sério, ninguém sabia que existia. Na cidade do Texas dos Estados Unidos. E bem, eles iam criar o que seria melhor para exterminar ratos do que um gato. Sério mesmo. E foi com essa ideia que eles pensaram que eles praticamente criaram o Projeto Jonathan, inspirado no nome de um dos cientistas, o Jonathan, basicamente. E bem, quando foi criado, eles tiveram que usar um filhote de gato para o experimento, ejetando alguma coisa, um item, que seria uma fórmula para deixar ele mais bizarro, violento e, bem, essa história já foi contada, digamos assim, no Tales de John, mas nunca foi contada porque eu nunca contei. Mas basicamente, o gato que começou o experimento foi levando o nome do experimento, que é o mesmo nome do médico não, do cientista, porque eu penso logo em médico, quando falam do cientista, que foi o que pensou sobre isso, porque o que seria melhor para caçar ratos do que um gato? É, gente. E bem, assim, eles criaram uma fórmula que deixaria os gatos mais caçadores. Digamos assim. Qualquer gato que tivesse essa fórmula no sangue se tornaria um caçador nato e praticamente brincava com a morte dos seus, digamos assim, das suas vítimas. Digamos assim que ele brincava com essa forma de vida deles, das vítimas deles, que normalmente são ratos, fazendo eles o divertirem, ou seja, gritando por ajuda, para depois matá-los de vez, porque não se agradaram com o pedido de socorro deles, tá bom? Basicamente, os gatos que tinham essa fórmula se tornavam ameaçadores. Mas ao mesmo tempo brincaria com o jeito das vítimas pedir socorro e basicamente brincaria com a própria morte deles, até mortos, e se tornaria um massacre geral, porque... Mas ainda bem que era só com ratos, né? Eles pensaram nisso. Mas não esperaram que 50 anos depois, esse experimento causou basicamente um apocalipse. Na verdade, não um apocalipse. O planejamento foi que esse gato que recebeu a fórmula Jonathan, o experimento Jonathan, acabasse tendo filhotes e dominando tudo, digamos assim. Eles tivessem filhotes, que assim, teria mais gatos com a fórmula Jonathan no sangue, ok? Basicamente isso. Isso aconteceu, só que eles não sabiam que, bem, futuramente, esse experimento ia resolver um problema, ia acabar dando um problema. Que alguma coisa mudou nesse experimento e nos gatos que tem a fórmula desse experimento, ok? Bem, o que aconteceu é que praticamente, o experimento foi um sucesso. Depois de 5 anos, aconteceu do experimento dos gatos que tinham essas fórmulas no sangue acabarem contaminando todo mundo com uma certa doença ou infecção.
e bem, causando o apocalipse. E essa infecção atingia alguns animais e humanos, tá? Não era só animais, não, eram humanos. Atingia outros gatos, cachorros, lobos ou até animais, digamos. Bem, vamos explicar primeiramente. No universo original desse. Não no universo de infecção, mas no universo original desse experimento, no universo original, não da infecção, mas no original, alguns animais tinham a habilidade de falar, tá? E esses animais seriam normalmente os que têm dedos nas patas e não fossem répteis ou aves ou algo do tipo. Ou seja, ratos, cachorros, lobos, hamsters, digamos assim. Bem, mas não tinha só os humanos que tinham consciência, que eram mais humanos. Os animais, alguns animais, tinham esse dom de serem mais humanos também. E aqui no universo não é diferente, mas com a chegada desse experimento, alguns animais se deram mais bem com essa infecção do que os outros, digamos assim. Alguns animais que já tinham consciência conseguir continuar vivos, mas outros, digamos assim, uns que não tinham consciência, os humanos nem precisam falar, né? Que eles já têm consciência já faz eras. Mas os animais que, digamos assim, não tinham consciência, que eram mais animais do que os animais, basicamente, ao não conseguir completar o seu objetivo de infectado, ou seja, atacar, matar e estraçalhar qualquer ser não infectado, eles acabavam, ou infectado caso, eles acabavam se matando por causa dessa infecção. No caso, a infecção é mais uma desgraça, digamos assim, uma, uma desgraça que dominou muita coisa nesse universo do caso. Mas então, e bem, uma coisa que eu não disse, uma coisa que eu não disse é que nesses experimentos, digamos assim, nesse experimento, depois de ter evoluído para uma infecção e depois para um apocalipse, alguns humanos, alguns animais ainda estavam não infectados, alguns do caso, e outros não. Só para dizer, a infecção também, ela não domina qualquer animal. Animais, tipo ratos, hamsters, digamos assim, galinha, galo, seus próprios filhos também. E outros animais que não são meio tão atacantes assim, tão, digamos assim, hamster, tudo isso, esses não eram infectados. Os que tinham consciência ficavam sabendo dessa infecção. Os que não tinham acabavam morrendo por não saber, por não ter consciência para lidar com essa infecção e para descobrir essa infecção, ok? Basicamente isso. Sério mesmo, sério mesmo. Isso chega até a ser bem bizarro. Que, como isso surgiu na minha cabeça? Bem, minha cabeça é meio louquinha, mas tudo bem. É normal. É normal acontecer isso dessas histórias entrar na minha cabeça e eu ter que contar pra vocês. Talvez esse canal não seja só de gameplay, esse canal da Twitch, mas também de histórias que eu possa contar também. Que eu possa ter criado algum do tipo, ok? Bem, vamos lá. Por partes, né? Por partes. Bem, vamos lá. Nesses experimentos,
Alguns animais que sobreviviam na causa de que aconteceu depois desse experimento vir à tona, ou seja, o apocalipse, os que justamente sobreviveram e não foram infectados, acabaram tendo que sobreviver para não sofrer na mão dos infectados ou para não ser infectado se for um humano ou outro. Se for um humano ou outra coisa assim, entendeu? Bem, continuando. O experimento não foi como eles pensavam. E dois dos cientistas que fizeram isso, ok? Dois acabaram por, digamos assim, além de serem infectados, um deles sumiu, basicamente. Digamos que um deles subiu e ninguém sabe onde está. E toda essa história está sendo contada, que eu estou contando nesse exato momento, no capítulo 1, é contada pela mãe do protagonista, do Thales, Charles. Na verdade, o nome dele é Charles, e nesse momento ele não é chamado de Thales ainda. Ele é chamado de Jerry Charles. Por quê? Porque Thales é um nome parecido com Charles, no caso. Ok? E é esse o nome do protagonista também no original, tá bom? Ok? E bem, vamos lá, por partes, né? Que isso daí tá ficando muito confuso. E eu, mano, não tá não. Mas tudo bem. Vamos lá, né? Tá, vamos lá. Bem, essa história toda está sendo contada pela mãe de Cherry Charles, contando a história desse experimento, como ele deu errado e como ele conseguiu infectar quase todo mundo, porque muitos animais, como a família de Charlie, de Jerry Charles, não são infectados, são imunes a essas infecções por serem ratos. Já outros, como digamos assim, a família do John, do universo original, que aqui, essa família também é uma família, digamos assim, é a família, o antepassado da família do John é, digamos assim, o Jonathan. Não o cientista, mas o experimento. O gato que acabou sendo atingido não. Simplesmente que acabou recebendo essa, digamos assim, essa vacina que tinha a fórmula Jonathan, do caso, ok? Ou seja, Jonathan, tipo, Tom Jonathan ou, digamos assim, John, digamos assim que ele é, digamos, antepassado não. Ele tem um antepassado que começou tudo isso. Não que começou tudo isso, mas que foi escolhido para começar. Ok? E bem, tem muita coisa para ser contada. Digamos assim, no começo do experimento, quando o experimento começou, basicamente, o primeiro gato que foi vítima desse experimento, acabou continuando a falar, continuando a saber falar, continuando a falar. Mas depois de 50 anos, eu não sei o que aconteceu, mas depois de 50 anos, os personagens dos gatos que tinham essa fórmula Jonathan acabaram ao longo desses 50 anos desaprendendo a falar e sendo mais inteligentes. Eles não conseguiam falar, muitos perderam a comunicação, acabaram ficando sem conseguir falar,
Mas muitos deles, digamos assim, todos, sabiam muita coisa e conseguiam aprender, mesmo se tivessem parado ou inquieto. Digamos assim, de qualquer jeito, os, os afetados por esse experimento acabaram não sabendo falar, deixando de falar, mas continuando a aprender mesmo, tipo, aí aprender mais rápido sem ter o mínimo de ensino, do caso. Isso é explicado um pouco, né? Mas tudo bem. Tô explicando antes, mas isso vai ser explicado futuramente, tá bom? E bem, como que eu posso dizer? Como eu posso dizer aqui, né? Vamos lá. O experimento, assim, o experimento Jonathan é um experimento que, como eu disse, surgiu muito antes, mas depois de 50 anos acabou virando infecção causada pelos afetados por esse experimento e acabou atingindo todos ao redor, menos alguns que já eram imunes a essa infecção. E bem, os infectados se tornaram agressivos, violentos e sanguinários, além de despedaçar o corpo de qualquer um, ao encontrar, do caso, que não fosse infectado. Mas tudo bem. Bem, e como essa história está sendo contada pela mãe de Charles, né, que não é chamada de Thales ainda, ela conta isso para ele. E temos a cena de que Charles pergunta: Ué, mas ele sobreviveu? Os cientistas, porque um deles sobreviveu, ou pelo menos ficou sumido, infectado, certo? Aí que, digamos assim, que a mãe de Charles diz que, bem, ele não sumiu. O pai adotivo dele, que era um dos cientistas, resolveu transformar ele em rato, porque ele não gostava desse experimento e queria acabar com esse experimento de uma vez por todas. E bem, o Jonathan, o cientista Jonathan, é um antepassado da mãe do Charles. Ela mesmo disse: Jonathan é um antepassado meu, filho. E seu também. Basicamente, o que aconteceu aqui? Jonathan, cientista, foi transformado em rato por discordar. E basicamente, ele conseguiu fugir, mas como ele foi transformado em rato, ele estava imune a essa infecção. Ou seja, ele sumiu porque ele estava transformado em rato. E por ironia do destino, essa era a solução para não ser infectado pela infecção de Jonathan, ok? Basicamente é isso, digamos. Ok? E bem, eu não sei não, viu? Digamos que essa coisa, digamos que tudo isso está sendo muito contado, caso eu estou tentando contar aqui. Mas bem, vemos que o lugar onde Charles sua mãe está escondido é debaixo da terra. Ou seja, numa toca, eu acho. Bem, não foi falado se foi uma toca. Eu podia falar se fosse uma toca, mas bem, eu não descrevi como uma toca. Descrevi como debaixo da terra. E bem, nesse momento, Charles diz: então quer dizer que o nosso antepassado que começou isso tudo? A mãe dele diz sim. E como não temos nada a saber sobre fazer isso, digamos assim,
A gente não tem experiência com ciência, a gente não consegue fazer do nada uma cura, né? Mas tudo bem. Bem, digamos assim, vamos lá. Depois disso, falar isso, tipo, Thales pergunta: será que a gente consegue resolver uma cura para isso? Aí que alguma coisa aparece. Basicamente, o teto foi perfurado por uma mão. Uma mão, digamos assim. Isso vai ser um pouco. Uma mão com garras, digamos assim. Isso vai ser um pouco difícil de explicar. Uma mão com garras que conseguiu cavucar aonde Charles e sua mãe estavam, digamos assim. E essa mão claramente era de um infectado, né, gente? E a mãe do Charles, ela tentou ver, basicamente ela tentou fugir com Charles, continuando a proteger o filho, do caso. Ela tinha que proteger o filho. E bem, era isso que ela pensava. Tenho que proteger meu filho. Aí eu tenho que fugir daqui. E eles tentaram fugir. Fugiram pela entrada secreta da toca. Da toca não, debaixo da terra. E a mãe dele foi na frente. Basicamente. Porque se alguma coisa acontecesse com ela, seu filho estaria salvo. Ok? Sim, seu filho, Charles. Que até agora não é chamado de Thales ainda. Com isso, até que a mãe dele se foge, basicamente, com ele. Não estão simplesmente no lugar que, basicamente, digamos assim que, bem, quando o Charles crescer, ele vai ficar mais ou menos na altura da própria mãe, né? E a mãe dele não é uma rata pequena, tá? Não é uma rata pequena, tá bom? Bem, e nunca é dito o nome do... Nome não, o tamanho do Charles, né? Nem no universo original, na fanfic, do caso. Isso é muito, muito estranho, porque em alguns momentos vemos que Charles e John quase têm o mesmo tamanho, quase. Porque Thales, ou Charles, ainda é menor que o John, que é um gato. Um gato que no futuro virá um gato adulto. No caso, e o Thales, o Charles, um rato adulto. No caso. Mas vamos lá. Vamos por partes, né? Digamos assim. É porque tá difícil explicar aqui pra vocês, gente. Um pouco difícil demais, aliás. Vamos lá. Ai, vamos lá, então. Deixa eu pensar. Ó, bem, com isso, digamos que... vamos lá em partes, né? Em partes. Com isso, digamos que o Thales, ou Charles, já é um pouco pequeno, porque ele é uma criança de 10 anos. Digamos que nesse tempo do primeiro capítulo, ele é uma criança de 10 anos. Ou seja, digamos assim, um rato de 10 anos. E bem, ele não tem um tamanho de, digamos assim, que ele teria no futuro. Então ele é bem mais pequeno que o normal. Tá bom? Bem mais pequeno do que vemos no início da série original. Da fanfic original, mas tudo bem. Bem, com isso, a mãe do Charles segue em frente com o filho atrás.
andando atrás dela, porque ela quer seguir em frente para casa. Se ela vê algum perigo e se não conseguir sobreviver, isso acontece. Ela, digamos assim, tem que deixar o filho sobreviver à própria sorte. Até que não é porque eles têm consciência que eles ainda não podem ser animais, né? Muita coisa que eu tô explicando, né? Então, tá difícil até de lembrar tudo, toda a história, mas tudo bem. Vamos lá. Então, bem, com isso, digamos assim, a mãe de Charles vê que um bicho estranho, pulou na frente dela. Tipo, ele tá caçando alguma coisa e ele é um infectado. Ele só não viu ela ainda, mas vai ver. E bem, digamos assim, que com isso, bem, além que meio que, digamos assim, que Charles e sua família, sua mãe, todos, eles deram essa humanidade maior do seu antepassado. Assim como todos que têm ele como antepassado, o Jonathan. O cientista Jonathan, mas tudo bem. Vamos lá. Bem, digamos que com isso, com o... Oh, meu Deus do céu. Com isso, com esse antepassado... Quer dizer, não, pera. Até me confundi aqui com essa história. Bem, com isso, com esse animal feroz, infectado, digamos assim, na frente da mãe de Charles, digamos assim, basicamente, com isso, a mãe de Charles sabe que é sua hora, chegou sua hora, a hora dela morrer. Bem, e diz a filho, sobreviva sem mim. Pensando nisso agora, chega a ser bem estranho ela falar isso pra uma criança de 10 anos, não sendo um rato, né? Mas bem, ela fala ainda que ainda tem como conseguir a cura, como resolver tudo e salvar todo o universo. O universo não, o mundo, né? Que essa infecção globalizou já com 100 anos. Tipo, foi começar com 50 anos de, digamos assim, experimento. E com 100 anos, essa infecção basicamente se tornou global. Para todos os países, digamos assim, mas tudo bem. Bem, a mãe, a mãe, a mãe dessa criança chamada Thales, ou Charles, ou Charles do caso, bem, ela, digamos assim, ela vê tudo aquilo, esse bicho, e diz: corra e ache a cura. Prometa a mim que vai sobreviver sem mim. E bem, ela fala isso e diz o seguinte: corra. Com a criatura, digamos assim, pulando em cima da mãe e não vendo o filho, porque o filho está escondido, né? Um monte de matagal. E a criatura simplesmente ignora o filho. Chega até a ser estranho. Mas tudo bem. Né? Mas vamos lá. Bem, vamos lá então, né? Porque chega a ser estranho tudo isso. Senhor. Por que tudo isso, mano? Tudo isso acontecendo. Chega até a ser um pouco difícil. Né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá então, né? Ok. Vou explicar maior.
Bem, vamos lá. Vou ver aonde eu parei aqui, que eu não tô nem me lembrado mais. Sério, sério. Chegar a ser difícil até, mas vamos lá. Com isso, ela é morta. Digamos assim, a mãe do Charles é morta. E Charles corre para bem longe e se depara com um infectado, basicamente. E, bem, essa infecção, até porque assim que a infecção chegou e acabou dominando todos, basicamente os infectados não conseguiam falar, não é que eles não sabiam falar, eles sabiam até escrever, sabiam beabá de cor e não sabiam falar. Não conseguiam falar uma palavra. Mas tudo bem. Por isso, muitos infectados que passaram essa infecção tendo fios e passando por fios assim que tiveram essa infecção, os fios nasceram com essa infecção, os fios acabaram não tendo nome. Sim, eles acabaram por não ter nome e ficar só conhecido como o infectado, ou a criatura infectada, ou o humano infectado, isso aí, entendeu? Basicamente foi isso. E bem, eu tô rindo aqui, mas chega a dar um nervoso de pensar que ninguém tinha nome, nenhum infectado tinha nome. Só era conhecido como infectado mesmo. Que nenhum tinham realmente os nomes. Isso chega até a ser difícil de acreditar. Mas é o que aconteceu nesse universo. Tá bom? Vamos lá. Bem, com isso, digamos assim, com isso, digamos que ele, Thales, ou Charles, no momento eu vou chamar de Charles, mas acaba se deparando com, digamos assim, uma criatura infectada, que era nada mais nada menos que um gato. E bem, esse gato, se vocês não entenderam, esse gato é o John do universo original. Só que nesse universo, no universo do infectado. Ou seja, ele é o John desse universo, o infectado, que no universo original acabou gostando do seu melhor amigo, que era um rato. Então, sinistro isso, né? Tanta história que passa na minha cabeça, eu invento uma história mó nada a ver. E bem, se o John é o John do universo original, se tem um John no universo original, e esse John é do universo infectado, se tem um Thales, um Joe Charles no universo original, e tem um Joe Charles no universo infectado, que é esse que se encontraram, os dois se encontraram. Isso mesmo, eles se encontraram, sério mesmo. E bem, se eles podem se encontrar, meu Deus, isso ser. Bem, se eles podem se encontrar de fato, chega até estranho eles não terem se encontrado antes. Mas tudo bem. Do nada eles se encontram. Charles, do caso, tá com muito medo mesmo, desse infectado. Mas esse infectado não ataca. De algum jeito ele não ataca. Basicamente. E ele tá com muito medo dizendo, não, ele vai me matar, ele vai me assassinar. E bem, ele fica todo indefeso, se protegendo a cabeça e o corpo inteiro, para não se estressar de vez. Mas o infectado só fica olhando. Tipo, em vez de ele atacar, ele fica olhando. Sério mesmo. Ele, em vez de atacar aquele ratinho, ele fica olhando. Isso porque ele é o John, né? O mesmo John
O meu não. Mas ele é igualzinho ao John do universo original, da fanfic. Então, chega a ser até difícil de dizer que ele gosta do Charles, nesse exato momento. Por isso ele não ataca. Entendeu? Assim como na série, ele se encontrou com Charles. E, digamos assim, não o atacou porque gostava dele. Porque acabou gostando dele. Aqui ele também não atacou porque acabou gostando dele. Mesmo infectado, isso não é normal. Gente, o infectado não liga para isso. Ele só não ataca outros infectados. E bem, raramente, muitos infectados se, digamos assim, infectam uns aos outros. Quer dizer, infectam outras pessoas. Raramente, muito raramente. Não é normal de infectado conseguir infectar. Ou é normal, né? Porque já você, digamos assim, que vai ter uma explicação, digamos assim, para as pessoas, algumas pessoas terem sobrevivido. E vai ter uma explicação porque dessa história falsa de infectados raramente infectam outras pessoas. Eles não infectam outras pessoas, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Na verdade, eles infectam, mas bem, isso vai ser explicado já no capítulo 2, eu acho. Digamos assim. E não é esse capítulo, então. Bem, vamos lá. E bem, aqui, nesse universo também os protagonistas vão pro Brasil muito novos já, né? Tipo, no universo original, eles vão com 18 anos. E aqui eles vão com... Bem, vamos explicar um pouquinho. Mas pera lá, tá? Bem, com isso, Charles pensa, tu não vai me matar? Tipo, tu não vai me matar? E o infectado só fica olhando, balançando as orelhas, sem entender nada. Sem reagir nem nada. Ele só fica olhando intensamente, olhando assim, um olhar estranho, que não é normal, digamos assim, para uma pessoa não infectada. E até eu ia pensar que, digamos assim, ele está planejando uma forma de matar a pessoa. Caso eu, se fosse acontecer comigo. Mas tudo bem. Isso me lembra muito a música desse Zombie Song, né? Mas tudo bem. Não sei porque isso me lembra de Zombie Song. Song quer dizer. Que é. Mas tudo bem. Vamos lá. Até porque eu não tô falando de música, tô falando de um universo alternativo de uma fanfic que não é normal. E o universo alternativo é uma infecção, ou seja, tem que ser mais sério. Não tem que ter, digamos assim, não tem que ter coisas anormais, nem tem que ter coisas inexplicáveis, não tem que ter loucuras, só tem que ser uma infecção e um apocalipse. Então não vamos falar, digamos assim, bem, não vamos falar de música, né? Não vamos falar de música, tá? Vamos lá. Então tá, né? Vamos lá então. Eu tô muito emocionado para fazer isso aqui, para falar para vocês desse universo. E eu acho muito melhor falar desse universo que falar de outros universos como o do universo original, sério. O universo original é muito... assim, eu nunca vou contar do universo original por causa disso. Porque eu não tenho paciência para contar esse universo, explicar cada coisa. Até que o universo, digamos assim, tem 10 temporadas. E ainda tem mais temporada vindo com essa 10ª temporada. Digamos assim. E a 10ª temporada é dividida por 3 partes. Então não vou explicar todas as 25 temporadas do universo original, tá?
Vou explicar só desse. Vou explicar só essa história, esse universo original, infectados, tudo mais. Que eu tô. Mano, eu não vou ter paciência pra gravar cada dia um vídeo do original, da série original, que é uma fanfic, né? Então, é muito longa, parece mais um romance de tão longa. Não parece uma fanfic. E até que não é uma fanfic, né? Até porque ela foi oficial, ela é oficial. Digamos assim. Isso não é normal, acidente industrial. Vamos lá. Bem, não sei porquê, mas tudo bem. Bem, eu vou ter que vir mais perto aqui, eu acho. Que, bem. Ai, meu Deus. Digamos assim, bem. Vamos lá. Por partes. Eu tô chegando mais pressa, aproximando um pouquinho, para falar para vocês isso daí. Digamos que Thales fica meio confuso. Qualquer um ia ficar confuso com um ser, digamos assim, um animal infectado olhando para você e não fazendo nada, não atacando, não fazendo nada. Parece até que ele foi infectado, mas não foi. Ele é imune, tá bom? Isso que é estranho, porque ele é imune, mas mesmo assim parece que ele é infectado, o Charles, porque o animal infectado não atacou, mas isso é explicado, gente. Calma lá, né, gente? Vamos voltar um pouquinho aqui. Ai, meu Deus do céu, vamos voltar. Ok, vamos lá. Ponto. Bem, isso não é normal. Vamos lá. Ai, meu Deus, vamos ter que explicar cada coisa e ficar um pouco difícil. As cenas são um pouco difíceis de explicar, mas tudo bem. Com isso, Charlie fica mais confuso a cada momento que esse ser, esse infectado, que além de ser infectado, é um gato, um gato de verdade, um gato animal, enquanto ele é um rato animal. Então, digamos assim, não tem nada de bom vindo disso daí. Mas tá. Com isso, digamos assim, vamos lá. Bem, com isso, digamos assim, esse infectado deixa tão confuso o Thales, que o Thales acaba conversando com ele, dizendo: Tá tudo bem? Tu vai me atacar hoje ou nunca, hein? Eu tô tentando entender você. E bem, esse infectado que é o John que é o John desse universo, mas também, digamos assim, mas também é o, bem, ai meu Deus, vai ser difícil explicar muito, porque eu já tô ficando com sede, mas tudo bem. Esse John infectado que também é o, é, a, digamos assim, o John referente ao John do universo original, diz, digamos assim, diz nada, né, do caso, ele só fica parado, balançando as orelhas, sem entender nada, até que o Charles diz: Ó, vou te ensinar só uma vez. Vou te ensinar. Se você quiser falar sim, se você for falar sim, balança a cabeça de cima para baixo, para minha resposta. Se você for falar não, balança a cabeça de esquerda para direita ou de direita para esquerda na minha resposta, tá bom? Pode ser assim, a gente faz entender, tá bom? E o pior, ele fala isso com infectado. Tipo, Charles tem medo disso, não? Tá, vamos lá. Bem, como até faz sentido, digamos assim, como o infectado não tá falando nada, não tá reagindo a nada, só tá balançando as orelhas e olhando pra ele, fica difícil dele entender mesmo. Então, se o infectado quiser matar ele agora, ele vai entender, porque ele vai mandar umas perguntas e ele vai responder. Tá?
digamos. Então, primeiramente, Charles pergunta: você vai me matar? Vai me estraçalhar? Vai cortar meu corpo inteiro? Vai? Digamos assim. Sim ou não? A ele. Balança a cabeça de um lado pro outro. Ou seja, não! Ele não vai matar o Charles. Ele não vai estraçalhar ele. Não vai picotar o corpo dele, nem nada do tipo. Ou seja, ele não vai matar o Charles. Ele não quer atacar ele, pelo menos. Isso está muito confuso, digamos assim. Até pro Charles, que não entende nada. Por quê? Ele é infectado mesmo? Aí o Charles. Tenho mais uma. Já que é assim, eu tenho uma pergunta. Você é infectado? O infectado John, que não tem nome, balança a cabeça digamos assim, de um lado pro outro. Dizendo o que quer dizer? Não, não é um infectado. Mas ele é um infectado, então, digamos assim, ele diz: é sério, você não é um infectado? Aí depois ele confuso: tem certeza? Sério, se tem certeza, até me pegaria, porque se eu falasse, tipo, eu não sou infectado, aí depois alguém dizer, tem certeza? Eu não ia entender se ela tem certeza se eu sou infectado ou se eu não sou. Aí eu ia dizer, ou não, ou sim. Ia ficar difícil, mas tudo bem. Dizer não, que eu só ia balançar a cabeça, como ele. Como o John, né? Que não tem nome. Com Charles, com John, quer dizer, balançando a cabeça. Clist balança as orelhas. John Clist balança as orelhas com olhar Clist e balança a cabeça de um lado para o outro, ou seja, de direita para esquerda. Ou seja, ele estava mentindo. Isso você já sabe, porque eu já falei que ele é infectado. Mas sim, ele estava mentindo, tá bom? Não foi verdade o que ele disse. Ele não. Ele é um infectado, sim. Ele dizer que não é um infectado foi só para Charlie não ter medo dele. E de fato, Charlie ficou muito feliz, não teve medo dele. Mas depois, confuso, disse: tem certeza? Que sabemos. E ele mesmo sabe também que todos os animais que não fossem humanos e que não fossem, digamos assim, imunes, foram infectados. E tiveram filhos que acabaram ficando infectados também, passando essa infecção. Ou seja, digamos que isso aconteceu. E não tem como. Isso é muita esperança demais para um ratinho saber que um gato, não precisava ser só um animal não imune, então assim, que não seja um rato ou algum coisa do tipo, mas um gato não está infectado, né? Não é. Deu muita esperança para ele, mas depois ele disse: tem certeza? Que ele lembrou que a mãe dele disse: filho, basicamente, o que era para ser infectado foi infectado. Só alguns humanos se salvaram e outros estraçalhados pelos infectados. E bem, isso chega a ser muito confuso, mas bem, é isso mesmo. E bem, Charlie fica triste de novo e diz: é sério? Você é um infectado? Com John com muita tristeza, balançando as orelhas, com a cara muito triste, balança a cabeça de cima para baixo. Ou seja, ele confirmou o que ele disse. E ele de fato é um infectado. É melhor ele correr, o Charlie, né, gente? Imagina o risco que esse menino. Que esse menino não, que esse rato ia levar. Sério mesmo. Vamos lá. Vamos explicar o capítulo o mais rápido possível. Bem,
Charles diz: por que você não quer me eliminar? Bem, como? Como o John, que não tem nome nem nada, ia saber responder isso? Ele só aprendeu sim e o não. Balança a cabeça para cima e para baixo, balançar de direita para esquerda, para os lados. Como ele vai saber disso? Sério. Como? Eu pergunto menos coisas, a mesma coisa que vocês. Então, Charles, eu ainda não tenho como você responder isso. Mas se você realmente não quer me eliminar, ele pode ser amigo. Até porque eu nunca tive um amigo, disse Charles. Ai meu Deus, vou beber uma água, não tem como não. Tô falando já há 1 hora e 1 minuto, quase 1 hora e 1 minuto, porque de fato eu fiquei um tempo parado de falar. Mas tudo bem, vou. Com isso, Charles resolve que esse infectado vai ser o seu amigo. Bem, vai ser isso, né? Até porque ele não teve muito amigo nessa vida. O único amigo que ele teve foi a mãe dele. A mãe dele tá morta, simplesmente. Mas tudo bem. Com isso, Charles acaba arrumando um amigo. Só que ele é infectado. E Charles diz: como eu posso chamá-lo? Qual é o seu nome? Você tem nome? Como? Agora me diga. Como Charles ia saber que os infectados não têm nome? Se a mãe deles não sabia disso, ela só sabia que os infectados acabaram ficando sem falar, acabaram parando de falar, sem ficar falando. Agora me diga, como, sério como? Isso é difícil até de acreditar pra mim, que criei esse universo, quer dizer, que criei essa história, esse universo alternativo, do que acreditar. Mano, é muito difícil de entender. E como a mãe do Charlie sabia dessa história do ai, meu antepassado e seu também, porque você é meu filho e eu sou sua mãe. O nosso antepassado foi um cientista que causou tudo isso. Ela não ia saber de tudo isso porque no universo original ela não sabia ela nem contar isso. Talvez ela saiba, mas ela nunca contou isso pro seu filho. Sério mesmo. Agora fica um critério de vocês saberem como. Como mesmo. Tá bom? Com isso, com essa história toda, essa loucura toda, Charles resolve ficar com seu amigo. E bem, os dois ficam amigos. Ficam amigos não, viram amigos. O infectado John, que não tem nome, e o Charles. Mas bem, continuando, sem falar do futuro agora, o infectado John balança a cabeça de um lado para o outro, de direita para esquerda, dizendo, simplesmente insinuando que ele não tem nome. Com Charles dizendo, você não tem nome? Isso é realmente possível? Nem eu sabia. Quer dizer, eu sabia porque eu criei o universo, mas... Bem, vamos lá. Com isso, Charles diz, bem, quer que eu resolva arrumar um nome para você? Pensar em um nome? Com, digamos assim, John infectado, que não tem nome, fica botando os dedos da pata no queixo e coçando o queixo, pensando. Bem, isso quer dizer que ele estava pensando? Não sei. Pois, com isso, Charles e John viraram melhores amigos e ficaram continuando a sobreviver desses infectados. Digamos assim. Quer dizer, John já é infectado, então ele não ia atacar o John. Mas o Charles, meu Deus, bem. E bem, com essa amizade,
Charles acaba dizendo que precisa resolver que precisa só uma cura. E John aceita de boa. Digamos que John e Charles vão se ajudar um pouquinho. E como eles vão se ajudar, John vai ter que ajudar o Charles a arrumar essa cura dessa infecção. Entendeu? E só para dizer, essa infecção, ela não controla os infectados. Ela só dá alguns atributos, digamos assim. Bem, é isso, entendeu? Mas, como esse capítulo acaba aqui, nesse episódio, esse capítulo acaba aqui com a amizade do John e do Charles, vou ter que dizer um spoiler. O próximo capítulo, capítulo 2, vai ter que ser com eles com 15 anos. Porque no capítulo 1 eles estão com 10. E no capítulo 2 vai pular, vai ser 5 anos depois. E eles já vão estar com 15 anos e vão ter ido pro Brasil. Sim, eles vão vir mais cedo pro Brasil em busca dessa cura. E vamos dizer que o que aconteceria se eles acessassem uma fortaleza de pesquisa no Brasil sobre essa infecção. Bem, é isso que eles vão achar nesse Brasil no capítulo 2. Espero que vocês estejam ansiosos por capítulo 2, que vai ser contado por mim. E como não tem muita gente na live, eu espero que tenha gostado do vídeo. Você, o único que assistiu essa live até o final. Parabéns. E muito obrigado por ter, no meio de tantas lives, ter escolhido a minha live com eu contando a história mais duvidosa possível. Não a mais duvidosa, mas uma versão da mais duvidosa. Digamos assim. Obrigado por ter assistido. Grande beijo, grande abraço e tchau. Bye! Espero que